Sejam bem-vindos ao Bodycast, Mente Forte, Corpo Forte. E hoje estamos aqui com a doutora Camila Fernandes e ela vai contar um pouco da história dela e como o exercício físico ajudou no sucesso. Seja bem-vinda, doutora Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. Camila, conta um pouquinho da sua história, como que você conseguiu adquirir esse sucesso todo agora. Mas inicia pela sua história. Como que você iniciou, como você escolheu odontologia. Tá bom. Bom, eu sou baiana de Salvador. No último ano de faculdade, nunca imaginei vir parar em São Paulo. Amava a minha vida na beira da praia. E no meu último ano de faculdade, eu me apaixonei à primeira vista por um paulista. Então, eu fiz o último ano de faculdade já namorando com ele. Quando eu me formei, eu ia começar alguma especialização lá em Salvador na época. E ele falou, não, vamos começar a nossa vida juntos. E daí eu vim parar aqui nessa cidade louca. E eu já sabia naquela época que eu queria fazer... Eu sou dentista e eu queria naquela época fazer alguma coisa na área de cirurgia, que eu sempre gostei. E aí eu comecei na implantodontia, entrei numa especialização aqui em São Paulo. E fui fazer especialização em implante, só que eu queria trabalhar, né? Eu estava recém-formada, eu queria ganhar mão, eu queria adquirir conhecimento, mas eu não conhecia ninguém, eu não tinha colegas de faculdade, família, ninguém aqui. Então, eu fui trabalhar nas periferias de São Paulo, em clínicas populares. Trabalhei mais ou menos uns 5 anos em clínica popular, principalmente aqui na Zona Leste, e aí eu fui ganhando mão, fui ganhando experiência, fui aprendendo a controlar o meu emocional e a lidar com o emocional dos pacientes. Sim. E junto com isso fui ali também me aprimorando tecnicamente na especialidade de implantodontia. E lá na especialidade eu fiz uma amiga que tinha uma clínica aqui no Tatuapé, e ela me convidou para trabalhar com ela. Foi quando eu comecei a colocar um pezinho nesse outro mundo da odontologia. E aí, aos poucos, eu fui saindo das clínicas populares, entrando no mundo das clínicas particulares e fui me desenvolvendo profissionalmente. Ah, legal. E esse tempo de experiência que você teve algum caso de superação, algum caso real de algum paciente que te comoveu? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Quando a gente trabalha com reabilitação, quando a gente faz implante, a gente está trabalhando muitas vezes com grandes reabilitações. A gente fala que os olhos são a janela da alma, mas o sorriso é a porta. Então, eu acho que o paciente edêntulo, ele acaba ficando um pouco à margem da sociedade e perde um monte de oportunidade, sejam profissionais, sejam pessoais. E quando a gente devolve os dentes para o paciente, a gente devolve ele à sociedade, né? A gente faz com que ele volte a sorrir e ele possa ir numa entrevista de emprego e dar o máximo dele, e ele possa ir num encontro amoroso e dar o máximo dele e sorrir. Afinal de contas, se eu cruzo com você e você não sorrir para mim, eu passo direto. Se eu cruzo com você e você sorri para mim, eu falo, ele está aberto a uma troca. É verdade. Né? Recuperar a autoestima da pessoa. Então, né? eu tive muitas experiências de pacientes, desde a época da odonto tradicional até hoje, que eu trabalho até mais com a parte estética, né, facial. É incrível, assim. No dente, o paciente, na hora que se vê no espelho com o dente novamente, de chorar, de me abraçar, de me agradecer. E na estética facial, a gente vê a postura. As pacientes, elas chegam mais retraídas, com o cabelo preso, né, com a postura física assim, mais retraída, e aí a gente vai melhorando a estética, melhorando a autoestima. E no final, 2 semanas depois, você vai olhar a foto do WhatsApp, ela tá assim, numa selfie. Então, são muitas histórias de superação ao longo desses... Eu tô há 17 anos, né? Sim. Nesse mundo, então são muitas histórias. Mudando só desse lado mais profissional, trazendo para o lado familiar, como que é essa coisa de conciliar mulher, profissão, filho, marido, casa? Vocês querem a verdade? A gente lida com a realidade aqui, então... Hoje essa é a minha maior dor. É lidar com essa... Eu não sei nem como é que eu chamo isso aqui, ó. Essa loucura, né? Essa loucura. Essa correria toda. É muito difícil. Eu acho que a sociedade, ela impõe que a mulher, ela tem que trabalhar como se não fosse mãe e ela tem que maternar como se não trabalhasse. Entendeu? Então, a gente vive essa pressão, assim. Eu tô o tempo inteiro girando os pratinhos. Fui um pouco mais ausente com a minha filha ontem, então hoje eu vou dar mais atenção a ela, mas eu tô deixando alguma coisa do profissional para trás. É cansativo.
Muitas vezes, mas também é muito recompensador. Eu sei que eu estou dando um exemplo para minha filha de força, de superação. O mundo está cada vez mais difícil, então os jovens eles precisam aprender, né? E mais fácil ainda quando se tem o exemplo de que a vida vai ser uma eterna superação de obstáculos. Então, eu acho que eu estou deixando um bom exemplo para ela, mas isso não quer dizer que muitas vezes eu ponho a cabeça no travesseiro e fale, meu Deus do céu, será que eu estou falhando com ela? Então, mãe, né? Mãe. Nasce a mãe, nasce a culpa. É verdade, é verdade. E aí, você falou do início lá da faculdade. O que te fez escolher odontologia? Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu sempre gostei da área da saúde, sempre. Eu era nerd e, assim, eu amava meus cadernos de biologia. Eram coloridos, eu ensinava as minhas amigas a estudar. Então, eu sempre gostei dessa área e sempre gostei de cuidar de pessoas. E o meu plano inicial era fazer medicina. E aí, no ano que eu estava estudando para o vestibular, eu namorava um rapaz. E ele tinha um primo que era dentista. E era apaixonado pela odontologia. E a gente convivia muito juntos, muito de perto. E eu fui me apaixonando pelo mundo da odontologia por conta desse primo. Então, eu acho que ele nem sabe disso, ou talvez ele saiba, mas ele foi meu maior incentivador, assim. E aí, eu fiz o vestibular, passei, fui fazendo a faculdade, ali no meio do caminho eu não sabia se realmente era aquilo. Eu acho que quando a gente está fazendo a faculdade, com raras exceções, assim, a gente se apaixonar logo de cara, porque no começo tem um monte de matéria ali, meio que ainda não é o botar a mão na massa, sabe? E eu tinha dúvidas, mas eu falava, não, gente, mas peraí, eu preciso me formar, não dá para parar no meio do caminho e começar outra coisa. Eu preciso me formar porque eu quero trabalhar, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ter as minhas coisas, quero ter minha independência. E aí eu fui indo. E aí eu fui gostando da história. E eu me formei. Na verdade, eu entrei na odontologia meio sem saber direito o que era. Eu fui... Só fui, eu fui pela paixão. Sim, eu me apaixonei pela paixão do meu amigo, entendeu? Uhum. Pela odonto. E eu vou dizer assim, que é uma profissão extremamente difícil, tecnicamente falando. Porque além do conhecimento técnico, você tem que ter também a destreza manual, sabe? Isso você só ganha com o tempo. Fora que você lida com pessoas. Que já não é fácil, né? Com todos os tipos de pessoas. Mas eu acho que o mais desafiador é porque cada caso é um caso, você aprende a teoria, mas cada paciente tem sua individualidade. Então, você precisa ter o feeling de usar a teoria e aplicar isso à peculiaridade do paciente. Ou seja, você não vai poder usar receitinha de bolo para todo mundo. E aí, essas manhas, você só vai pegar com o tempo e com a prática, com a experiência. Tá, e você teve apoio da sua família? Tive muito apoio da minha família, mas principalmente apoio do meu marido. Tive muito apoio dele, porque quando eu vim para cá, eu vim por amor, né? Falei, eu vou para lá, só que eu falei, pô, eu acabei de me formar, eu não posso chegar lá e virar uma princesa, eu quero usar o que eu aprendi. E aí, a oportunidade que se abriu para mim na época foram nas clínicas populares, mas eu não conhecia São Paulo, eram lugares longes, eram lugares mais perigosos. Sim. Eu não sabia pegar metrô, eu não tinha costume de andar de ônibus. Cidade enorme. Cidade enorme. E eu fui trabalhar em Mauá, em Santo André. Nossa. Então, eu tinha que pegar um ônibus até o metrô até uma estação. Da estação, eu pegava um trem. Aí, descia na estação do trem, tinha que andar até a clínica. E aí, aí ele me deu um carro logo que eu cheguei aqui. Pouco tempo depois, assim, começou a fazer frio. Gente, eu não sabia o que era frio. Eu não tinha uma jaqueta, entendeu? Porque eu não precisava de jaqueta em Salvador. E aí começou o frio, ele falou, gente, eu acho que essa mulher não vai aguentar, ela vai embora. Aí ele comprou um carrinho e me deu. Só que eu não sabia dirigir, eu não sabia a dinâmica de um viaduto. Porque na época, em Salvador, uma cidade muito menor, a gente não tinha viaduto. E aí eu me perdia, porque eu tinha que ir, fazer a volta para atravessar, fazer a volta de novo para ir para outro lado, né? Tinha o GPS. Tava começando o GPS na época. E aí o que ele fazia comigo? No final de semana, ele me botava no carro e a gente fazia o caminho de carro até a clínica, lá em Mauá, para eu aprender o caminho. Que apoio, né? E voltar. E até hoje ele me apoia muito. Bom, muito. Certo. E me fala uma coisa. Quando foi para você sair da Bahia e vir para São Paulo? Como foi essa história com a sua mãe? Ela sofreu muito? Ela sofreu muito. Teve uma época que ela veio para cá e ficou... Ela meio surtou. Assim, não de imediato. Ela já conhecia Sérgio, gostava muito dele. E meus pais falavam assim, você vai viver o seu grande amor, é isso que você quer? Eu falava, Aproveita esse tempo e estuda.
Porque se não der certo, nada, você volta especialista com especialização feita em São Paulo. Sim. E foi isso que eu fiz. Vim viver meu conto de fadas, mas fui estudar também. Porque eu falei, se não der certo, eu volto para Salvador. Mas graças a Deus deu certo, deu muito certo. E Legal. na época ela me apoiou. Mas depois de um tempo, meu irmão já tinha saído de casa uns anos antes. Meus pais são separados. Então, a vida inteira morou eu, meu irmão e minha mãe. E aí, primeiro ele saiu e logo depois eu saí. E aí, ela ficou só. Nossa, eu já me vejo no lugar. E só... Não tem como E não ser é só porque diferente. mudou de bairro ou mudou de apartamento. Não, A gente mudou de estado. cidade. Tava cada filho não num dá. estado Quantos diferente. quilômetros? Ah, não sei, mas muitos. Ah, Porque meu irmão mas- foi pro Rio e eu vim pra São Paulo. Nossa. Entendeu? Aí ela deu uma surtada. Aí, tanto que uma época ela veio, ficou um mês lá em casa. Acho que para organizar as ideias. Mas ela vinha sempre. Ela sempre estava aqui com a gente. Passava tempos aqui, passa com meu irmão. Mas no começo, acho que foi bem difícil para ela. Bem complicado para ela. Ah, eu imagino. E quanto tempo levou entre a dentista iniciante até a dentista de sucesso? Olha... Eu não sei se é tão clara essa linha, sabe? Eu acho que assim, eu estava até fazendo um retrocesso aqui da minha vida profissional. Eu acho que eu tive algumas viradas de chave, alguns degraus que eu falei assim. Hoje olhando para trás eu falo, ali foi a minha primeira virada de chave, ali foi minha segunda virada de chave, ali foi minha terceira virada de chave, mas não é tão nítida, tipo, a partir de agora eu sou uma dentista de sucesso. Foi um processo, né? É um processo. É uma caminhada, né? É uma caminhada. Mas eu tenho 17 anos, né, de profissão. Sim. 17, 18. Por aí, gente. Por aí. E eu hoje no consultório eu tenho as minhas mentorandas. E eu gosto muito de conversar com elas, que ali dentro elas estão aprendendo muito mais do que a técnica. Que eu quero que elas aprendam coisas para pular etapas que eu não pulei. Entendeu? Eu quero encurtar o caminho delas. Onde que eu perdi tempo, digamos assim? Se eu tivesse o conhecimento, eu teria pulado teria acelerado o meu processo Quer pouco dizer, mais. tem uns atalhos aí. Que é o que eu quero, que eu tento passar para elas. É legal, bacana isso aí. Agora, Camila, a gente vai entrar um pouquinho também na parte do fitness, tá? Eu sei que você treina bastante também. Uhum. E você acha que a estética complementa o exercício? Com certeza, totalmente. Uma coisa está totalmente atrelada à outra, Sim. tá? A estética complementa o exercício complementa a estética, Exatamente. tá? Eu digo assim, a gente vai fazer uma harmonização glútea. O paciente que treina, o resultado vai ser outro, completamente diferente. Então, eles se complementam. Sim, às vezes sem a pessoa dúvida. tem aquela deficiência do glúteo que às vezes não consegue desenvolver tanto na musculação, por exemplo. E aí? Então, aí vem a parte estética para dar aquela moldada, né? Ou o contrário, às vezes o paciente chega, não treina, aí a gente vai fazer uma harmonização glútea, Sim. e aí a gente fala, se você treinar, o resultado vai ser melhor. A gente vai ter isso potencializado, né? Certo. E quando o exercício entrou na sua vida? Bom, desde muito cedo. Eu venho de uma família de mulheres muito vaidosas, e minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita e muito ligada a essa coisa da estética. Então, me alimentar de maneira saudável, para mim é muito natural, porque a vida inteira lá em casa a alimentação foi saudável, porque minha mãe sempre esteve muito ligada a isso. Então, ela fazia academia, então eu já ia vendo aquilo ali e eu já tinha esse senso estético de que eu queria me sentir bem. Então, eu acho que eu comecei a treinar. Eu me lembro, assim, que eu fazia já aeróbica, a educação física na Sim. escola era aula de aeróbica. Sim. Eu devia ter ali uns 13, 14 anos. Com 15 anos eu entrei Não, com 14 anos eu já ia pra academia com minha mãe. Minha mãe ia treinar, bacana. não tinha com Legal. quem me deixar, eu já ia com ela. E aí com 15, mais ou menos, eu comecei a treinar mesmo. Eu, independente de minha mãe. Mas eu não tinha disciplina, eu não gostava. Eu ia fazer aula de dança, batia papo e tal, mas ainda era de uma maneira muito inconsistente. Mas desde os 15 anos que eu já vinha desse jeito. Bacana. É. E como o exercício contribui para o seu sucesso profissional? Tá. Bom, acho que a primeira resposta a essa pergunta é a mais óbvia de todas. Quando a gente tem um corpo forte, saudável, né? O exercício, ele nos dá, em retorno, um corpo mais forte e mais saudável. Então, a gente tem mais disposição, mais força física para levantar, mais disposição para levantar, para fazer as coisas. Essa aí é a resposta mais óbvia. Há uma resposta um pouquinho mais profunda, e numa camada um pouquinho mais profunda, que eu acho que o exercício trouxe para mim, foi a consciência
de que a disciplina e a constância me levam ao resultado que eu busco. Então, como eu estava falando, eu treinava, mas eu treinava daquele jeito. Então, por exemplo, já caminhando um pouquinho aí nessa história, né? Sim, Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu já comecei a trabalhar. Então, eu ia todo dia trabalhar e saía do consultório muitas vezes cansada, com preguiça. Então, eu ia para academia 2, 3 vezes na semana no máximo. E, sinceramente, meu corpo não mudava muito. Eu estava ali meio que estagnada naquele resultado. Sim. E aí, com o tempo, eu fui me espelhando muito no meu marido, que é o senhor disciplina, super disciplinado. E aí, eu comecei a entender que eu precisava seguir... que eu precisava ir todo dia. Tanto que hoje eu brinco, eu falo assim, você vai começar a treinar? Vai. Se você não for 5 vezes na semana, nem vá, nem perca seu tempo. É isso aí. Você não vai ter resultado. É isso mesmo. Então, assim, eu comecei a perceber que ou eu tinha disciplina e constância para obter resultado no meu corpo com o exercício, ou não ia adiantar. E dito e feito, quando eu comecei a ter disciplina e constância na academia, meu corpo começou a mudar e, além disso, eu comecei a conseguir manter esse resultado diferente, esse resultado melhor. E isso virou uma lição para a minha vida. Assim como no exercício, na minha vida pessoal ou na minha vida profissional, eu preciso ter disciplina para fazer o que eu não quero e obter o que eu quero. Então, eu trago a disciplina do esporte para a disciplina na minha vida como forma de alcançar meus objetivos. E como você concilia? O exercício físico e mais No meio de uma loucura, de uma rotina bem louca. Mas ela tem que pôr, é prioridade. Tem que colocar como prioridade. Sim. Quando minha mãe vem pra cá, pra São Paulo, muitas vezes ela fala assim... É muito engraçado, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu me vejo falando isso hoje pras minhas meninas que trabalham lá comigo. Sim. Ela falava assim, ai filha, mas eu tô aqui, por que você vai pra academia? Abre essa exceção. E eu falava pra ela, mãe, eu não vou abrir exceção. Porque é na exceção que a gente se perde. É isso aí. Hoje a exceção é você tá aqui, amanhã a exceção é porque eu tô com preguiça, depois de amanhã a exceção é... Entendeu? Então, assim, se você fica abrindo exceções, você se perde nas exceções. É o que eu falo pros meus alunos também. Então, precisa ter disciplina, né? Certo. Muito bom, muito bom. Certíssimo. E, Ká, qual dica que você pode passar pro pessoal que tá começando agora, que tá se formando, a conseguir, a não desistir, né? Muita gente chega no meio e acaba desistindo, ou acaba desanimando. O que você pode passar para eles a começar na sua área? Bom, na minha área, eu acho que antes de se formar, sem sombra de dúvida, busque um estágio. Busque um estágio para complementar o conhecimento da faculdade. Eu percebo o quanto que o estágio dá esse suporte para o que você está vendo lá na faculdade. A teoria, no estágio você vê o todo. Você vê a prática, você vê o comportamento, você vê o gestual, você vê o encantamento. Então, isso faz com que o estudante ele abra a mente dele, inclusive para a visão empresarial, que é uma visão que você não tem na faculdade, né? Mas a gente não aprende na faculdade que a profissão odontologia necessita que você também se transforme num empresário, né? Então, o estágio vai abrir a mente da pessoa. Ela já vai, assim, pular muitos degraus em relação àquela pessoa que não estagiou na época da faculdade. E o segundo ponto é, estude anatomia. Estude anatomia, devore os livros de anatomia. Conheça cada pedaço do corpo humano, onde estão as veias, onde estão as artérias principais, em que profundidade está, porque isso vai te dar uma segurança tão grande na prática, de você... É conhecimento, né? Mas é porque, principalmente, quando você se forma, tem uma coisa que você não tem, e não tem jeito de você ter, que é a destreza manual, que é super importante na nossa área, tá? Então, é natural que, por conta disso, você já entre no mercado de trabalho inseguro, porque você não tem experiência, você não tem destreza manual. A destreza manual você só vai adquirir com o tempo e com a prática. Mas quando você tem o conhecimento, em anatomia principalmente, isso já te imune de uma segurança que te empodera, entendeu? Então, e eu acho que isso diferencia muitos profissionais hoje em dia. Quem realmente domina a anatomia de quem está ali arriscando. Entendi. Legal. E quais os procedimentos que você realiza com suas especializações? Tá. Minha primeira especialidade é implante e prótese. Então, hoje lá no consultório eu tenho uma equipe de especialistas na área odontológica.
faz toda a parte de endodontia, restauração, extrações. Eu ainda faço a parte de lente, porque eu adoro essa parte, e algumas cirurgias de implante, enxerto, tudo isso a gente oferece da odontologia tradicional. E também temos o ramo da odontologia estética, que a gente trabalha ali com a parte de harmonização facial. Então, toda a parte de tecnologia, de injetáveis, bioestimulador, botox, preenchedores, fios, aí entrando para as tecnologias ultraformer, todas as tecnologias. Ótimo. E também a parte cirúrgica da harmonização, lipo de papada, blefaroplastia. Tudo Aí, que ó. interessa. Ai, essa Ela parte é só uma tá delícia. pensando só aí. Agora me fala, uma pessoa de 60, ela consegue ficar com uma aparência de 40? Olha, isso é bem controversa essa pergunta. Até dá pra gente... Eu diria que com uma mulher de 60, a gente consegue trabalhar e deixar ela com um aspecto de 40. Mas uma mulher de 70 já é um pouco mais difícil. Depende de muitos fatores, Guto. Depende aí de um fator genético, tá? Que isso faz com que quem tem a genética boa, ela já sai anos-luz, né? Sim. Depende também dos hábitos de saúde. Se é uma pessoa que fumou a vida inteira, que se alimenta bem, que bebe água, que cuida da pele. Isso também influencia bastante. Então, assim, é uma pergunta difícil de responder, porque depende de muitos fatores. Sim. Mas hoje a gente também entende que existem dois tipos de estética facial. Dois públicos. Aquele público que não se importa com os exageros, só quer o resultado. E aí eu consigo, sim, deixar uma mulher de 70 com aspecto de 40, mas provavelmente nesse caminho ela vai perder aspectos de naturalidade. E um outro caminho que são as mulheres que elas querem se sentir bem, mas sem perder a naturalidade. Então, dificilmente, seguindo essa linha da estética mais natural, eu consiga trazer uma mulher de 70 para um aspecto de 40, sem deixar ela artificial. Mas, com toda certeza, eu consigo pegar uma mulher de 70 e deixar ela se sentindo linda e se amando muito. Isso, com certeza. Sempre vai aumentar a autoestima, né? A autoestima vai estar sempre em alta, né? Não tem jeito. Sim. Ela vai se olhar no espelho melhor, então vai gerar mais confiança também para ela, fazer o dia a dia dela, né? Sim, sim. E, cara, o músculo é muito importante para a longevidade, né? Sim. A gente sabe hoje que artigos falam da importância até para a mente. Quanto mais músculo, mais, principalmente na perna, menor risco de você ter alguma demência, alguma coisa. Então, protege a articulação. A gente não vive. Músculo é tudo. Por isso que eu falo, gente, faça musculação. Musculação é o exercício físico mais importante para a longevidade. Exato. O músculo, certo? Ele ajuda na hora do processo da estética. Por exemplo, de fazer um preenchimento, de fazer um botox. Ter mais músculo ajuda? Não necessariamente. Na estética facial, não. Existe uma dinâmica diferente na estética corporal para a estética facial, tá? No caso da estética facial, à medida que, por exemplo, um paciente que tem uma musculatura mais forte, isso vai ser um dificultador a mais para a estética, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem uma força muscular muito grande, o botox dura menos. Se é um paciente que, por exemplo, tem uma força muscular muito grande no pescoço, na musculatura do pescoço, essa musculatura aqui, ela faz ela exerce uma atração para baixo. Então, a tendência dela é puxar toda a pele do rosto para baixo. Então, um paciente que tem essa musculatura mais forte, vai ser um paciente que tende a envelhecer mais rápido. Por quê? Porque existe um tracionamento mais forte para baixo. Tanto que existe um tratamento onde a gente aplica toxina no pescoço para enfraquecer um pouco essa musculatura e automaticamente a gente tem um efeito lifting, porque toda essa pele retorna para a posição. Nossa, que interessante. É legal, né? É legal. Esse Bem mundo bacana. E, por exemplo, a gente que treina, a gente treina pesado. Quanto tempo, mais ou menos, demora? Você aplicou Botox num dia, quantos dias tem que ficar parado? Ou então, quem faz preenchimento, quantos dias tem que ficar parado para voltar à atividade física? Tá. Então, depende de uma série de fatores. Essa questão do Botox, inclusive, mudou agora a resolução sobre isso. Até muito pouco tempo atrás, a gente acreditava que tinha que aplicar a toxina e o paciente não podia fazer nada dentro de 4 horas. Não podia treinar, não podia deitar, não podia lavar o rosto, tinha que ficar ali quietinho. As últimas pesquisas científicas agora mostram que isso caiu por terra. Depois de 20 minutos da aplicação, a toxina já entrou no músculo e vida normal, tá?
Com relação aos preenchedores, depende muito da região onde foi feito o preenchimento. Para aí a gente dizer se pode voltar, se não pode voltar. Na verdade, assim, todas as vezes que a gente faz um procedimento invasivo num paciente, o que é um procedimento invasivo? Todo procedimento que tem agulha que eu vou perfurar. Nesse percurso, né, da minha agulha, da superfície da pele até a região onde eu vou depositar o meu produto, eu posso, nesse caminho ali, romper vasos. Então, se a gente treina, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha frequência cardíaca e o derrame de sangue nesse vaso que foi rompido vai ser maior. Então, o paciente pode ter mais inchaço e mais hematoma. Então, por isso que a gente pede que ele, muitas vezes, evite voltar para o exercício físico imediatamente depois, mas, no geral, no dia seguinte já está liberado. Já tá liberado. A respeito disso aí, exercícios que a gente tem visto muito, né, na internet, exercícios faciais. Sim, são importantes. É. Sim, são importantes. Na verdade, assim, quando a gente envelhece, existe uma dinâmica, uma fisiologia do envelhecimento. A gente envelhece em camadas. Isso eu estou focando um pouco mais no rosto para ficar mais fácil de explicar. Quando a gente envelhece o osso, a gente envelhece o músculo, a gente envelhece a esmaz, que é uma camadinha que eu chamo de sutiã do músculo. E aí depois a gente envelhece a gordura para depois chegar na pele. Então, a gente tem todas essas camadas aí envelhecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a ginástica, eu estou trabalhando a musculatura, tá? Eu estou trabalhando a musculatura e estou trabalhando um pouco a esmaz, que é o sutiã da musculatura. Então, isso ajuda no processo, mas só isso resolve não. Por quê? Porque eu tenho as outras camadas envelhecendo também. Então, a gente precisa, para entregar um resultado natural, eu preciso atuar no rejuvenescimento de todas essas camadas que envelheceram, entendeu? E aí também já diz respeito já é multifatorial, né? Porque, Exatamente. na verdade, é dieta, é o exercício e também aliado aí os procedimentos que vêm aí aprimorar também, Exatamente. né? Eu digo que lá no consultório eu sempre monto um plano estratégico 360 graus. O que é isso? Adianta um paciente que chegou com 60 anos na minha cadeira, nunca fez nenhum procedimento estético, fumou a vida inteira, não bebe água e nunca fez skincare. Ele vai sentar e quer fazer um procedimento que eu deixo essa pessoa super jovem. Vai ser muito difícil, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma abordagem 360. Eu sempre converso sobre a importância de tomar água, de eliminar hábitos que não são saudáveis, excesso de açúcar, que é o maior inimigo do colágeno, cigarro. Eu digo que a gente vai fazer... Aí a gente vai entrar com os injetáveis ou com as tecnologias, mas eu gosto também de entrar com skincare e gosto de entrar também com suplementação via oral. E aí, se esses pacientes, eles passam a aderir a uma vida saudável, os resultados são muito superiores. Eu tenho casos no consultório de pacientes que resolveram mudar de vida, passar a ter uma vida mais saudável. E meus vizinhos, assim, que eu conheço a vida inteira, há muitos anos. E aí, de repente, viraram essa chave para se cuidar. E uma das partes do processo foi passar comigo. Mas chegaram lá no momento em que já tinham começado a suplementação, o hábito de fazer exercício. Sim. E eu vejo, assim, que o resultado foi... Enorme. Muito maior do que outras pessoas que continuam comendo doce, se alimentando mal e tal. E a gente faz o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Mas a resposta é bem diferente. Por isso a importância da abordagem 360 graus. Mas aí não dá para precisar, né? Entre um procedimento, por exemplo, Botox. Eu apliquei Botox hoje. Daqui quanto tempo uma aplicação? Que vai perdendo o efeito, porque perde o efeito, né? Digo que, assim, o Botox, ele é o procedimento que dura menos no consultório. Mas ele é o procedimento que te dá mais efeito uau, tá? Por quê? Porque a partir de 24, 48 horas, você já começa a ter o travamento da musculatura. Além disso, a gente sabe que existe uma organização das células do tecido. Então, a pele, ela fica mais vistosa por conta dessa organização. Então, ele te dá esse efeito uau. Só que esse efeito sai muito rápido, né? A gente tem hoje pesquisas que mostram que o efeito do Botox de paralisação do músculo 100% só duram 4 semanas. A partir da 4ª semana, você já começa aos poucos a voltar a ter movimentação muscular. Então, por isso que o Botox é muito interessante, mas eu acho que ele sozinho é muito pouco,
entendeu? Ele entrega um resultado uau, mas que passa muito rápido e o paciente volta fica muitas vezes um pouco, poxa, aí eu falo, calma, você só fez o Botox. Lembra das 5 camadas do envelhecimento? A gente precisa tratar as 5 camadas para eu te devolver, para eu te entregar um resultado que te deixe satisfeito e que tenha durabilidade, entendeu? Mas em geral, 4 semanas, musculatura 100% parada, a partir da 4ª semana começa a voltar a movimentação até no máximo 4 meses. Tem paciente que fala, ai doutora, mas eu fiz e durou 8 meses. Eu falo, olha, você precisa ser estudado. É mesmo. Pelo que eu ouço é mesmo, tem que ser estudado mesmo. Porque em bula, fala lá, de 3 a 4 meses. Cara, e assim, eu tava vendo agora uns procedimentos, não sei nem se é novo, mas eu vi agora. O pessoal tá começando a preencher assimetrias no corpo. Sim. Então, coxa, panturrilha, braço. Peito. Então, e tá virando isso? Como que tá? Sim. É aquela história, né? Tem que ter a indicação correta, o profissional correto e a técnica correta. E bom senso também. Mas sim, funciona muito. Eu acho que tudo aquilo que nos ajuda a se sentir melhor, né? Eu tenho uma tríade aí que é autoconhecimento, autoconfiança e disciplina, pra gente chegar onde a gente quer. Porque quando a gente se ama e se gosta, isso faz com que surja na gente uma força de... Eu sei quem eu sou, sim. Eu sei que posso, eu faço, aí eu vou e realizo. Força de viver mesmo, né? Então, todas as vezes que a gente pode fazer alguma coisa que vai melhorar a nossa autoestima e que isso vai repercutir em força de trabalho, né? Uhum. De movimentação de energia, é muito positivo. Eu sou prova viva disso. Eu tinha algumas questões estéticas em mim, poucas, mas que eu nem sabia que me incomodavam tanto. E aí, em um determinado momento, eu resolvi o que me incomodava. E, coincidência ou não, mas depois disso, a minha vida profissional decolou muito, muito. Entendeu? Então, eu acho que tem... te incomoda? Resolve. Resolve que você vai ver superar. Claro, a gente está falando de pessoas com a cabeça saudável. A gente sabe que também existem as pessoas com distúrbios de imagem, sim, que nunca é suficiente, que nunca tá bom, né? Não é dessas pessoas que a gente está falando. Sim. Então, falando de incômodo, quando você olha para a pessoa, porque você é dentista, né? Uhum. Dentista. E por outro lado, você também trabalha com harmonização facial. Uhum. O que vem primeiro? Os dentes que você olha ou você olha para o rosto no geral? Eu olho para o rosto no geral. E aí, é impossível eu não harmonizar alguém na minha cabeça. Fica só na minha cabeça, porque ninguém é obrigado a se encaixar num padrão. Sim, sim. Né? Quando a gente estuda principalmente a fisiologia do envelhecimento, eu consigo olhar para a pessoa e saber qual é a camada dela que está envelhecida. Onde é que está faltando volume, onde é que está faltando estruturação. Porque eu estudei a fisiologia do envelhecimento. Então, é impossível eu não olhar para uma pessoa e falar, ali tem flacidez de esmasa, ali tem perda de sustentação de têmpora. Mas eu fico para mim. Se a pessoa não me perguntou, não tem por que eu falar, sim, entendeu? Ou, se por acaso é uma questão dentária que me chama mais atenção, o foco vai para o dente, mas eu sempre analiso. Não julgo, eu só analiso tecnicamente, que é completamente diferente. Sim. Laser, CO2. Tá. Vejo esse procedimento na internet e você, o que você... Eu tenho ele lá no consultório, tá? O que eu acho do CO2? O CO2 não é um procedimento para qualquer pessoa. Lá no passado eu falei que quando eu comecei a trabalhar na clínica popular, eu ganhei habilidade técnica e também a capacidade de trabalhar as minhas emoções e as emoções do paciente. O laser de CO2 é um laser ablativo, ou seja, é um laser que, a grosso modo, ele gera uma ferida na pele, tá? Sim. Então, o pós-operatório é bem difícil. O que é o laser de CO2? É uma tecnologia que ele faz o disparo do laser e aí isso gera um calor, esse calor gera contração de pele, estímulo de colágeno e uma casquinha de cicatrização. O paciente ele vai ter que cuidar muito bem dessa casquinha para que essa cicatrização não vire uma cicatriz. Tá? Então, existe a dor do procedimento e o trabalho do pós. Ou seja, não é todo mundo que está apto a passar por isso, que está afim de passar por isso e nem que está apto a passar por isso. Senão, isso pode virar um inferno, tanto para o paciente quanto para o profissional. Entendeu? Uma tecnologia muito legal, mas eu
não passo para todo mundo. São pessoas que eu tenho que entender que o perfil psicológico se encaixa naquele pós-operatório. Infinidade de tecnologias que não são ablativas e que também entregam contração de tecido, também entregam indução de colágeno e que tem um pós muito mais tranquilo. Então, essa avaliação, a gente precisa sentir um pouco o emocional do paciente para saber o que a gente vai indicar, para que isso não vire um problema nem para o paciente, nem para o profissional. Mas Certo. é muito legal. Agora, com referência aos mitos. Tá. Quero saber o seguinte, dentista sempre dói? Porque sempre a gente tem esse receio de ir no dentista. Os barulhos, na por verdade, causa os do barulhinhos. motorzinho. É. Ainda você encontra esse Com tipo de certeza. situação? Ó, hoje eu tenho as duas áreas da odonto lá, né? Eu chamo de odonto raiz e odonto Nutella, vamos falar assim, brincadeira. Odonto tradicional e a odontologia estética, que é a harmonização. São dois públicos que às vezes se misturam, mas muitas vezes são distintos. E eu costumo até identificar isso para as minhas estagiárias, para falar para elas, vejam o que vocês... Qual a aptidão vocês têm mais? Porque, assim, normalmente o paciente de odonto tradicional chegou lá com uma dor de dente e aí ele vai ter que gastar o dinheiro com um canal e uma coroa. É um investimento alto, porque é um procedimento de alto custo para o profissional também. Um profissional de qualidade, né? Ele tem um altíssimo custo para oferecer um tratamento de excelência. Então, ele vai investir um dinheiro naquilo ali. Ele chegou com dor. Ele vai investir um dinheiro naquilo ali que ele não queria estar gastando com aquilo, ele queria estar gastando com a viagem, ou com um acessório para o carro, ou com um jantar. Então, ele já chega meio assim, putz, vou ter que gastar dinheiro com isso. E aí, muitas vezes, você vai dar anestesia, ele já chegou com dor, então tá dolorida a região, entendeu? Sim. E na estética já é diferente. O paciente, ele deseja aquele procedimento. Ele já ficou me namorando ali na internet, no Instagram. Olha, eu quero essa boca, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, ele já chega mais feliz de gastar o dinheiro. Então, ele vai tomar a mesma injeção no rosto, muitas vezes até mais injeção. Mas ele faz aquilo mais feliz, porque é um consumo de desejo, enquanto o consumo da odontologia tradicional é um consumo de necessidade. Isso faz bastante diferença. Dor e desejo, né? Necessidade e desejo. E aí isso muda o comportamento do paciente. Quando ele está consumindo por desejo, quando ele está consumindo por necessidade. Sim. E clareamento prejudica o dente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O maior mito da face da Terra. De jeito nenhum. Certo. Chicletes? Com açúcar, sim. Sem açúcar, não. Sem açúcar, não. Na verdade, o que vai prejudicar não é nem o chiclete com açúcar. É o hábito da pessoa que está mascando aquele chiclete. Se ele vai ficar o dia inteiro mascando chiclete e não vai escovar os dentes, aquele açúcar vai ser prejudicial, tá? Agora, por exemplo, excesso de mascar chiclete, seja com açúcar ou sem açúcar, pode levar à inflamação da articulação temporomandibular, por exemplo. Então, são muitos fatores. Mas, de modo geral, chiclete com açúcar... O açúcar, ele é prejudicial para um monte de coisa. Né? Tá. Consulta ao dentista. Você aconselha em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Então, a princípio, a cada 6 meses, para a gente checar, para ver como é que está a saúde gengival. Em alguns casos, a gente precisa orientar que o paciente volte com menos tempo. Quando o paciente não está com a saúde gengival legal, ou quando ele tem uma tendência maior de produção de tártaro. Tem pacientes meus que eles vêm mês sim, mês não, mês sim, mês não. Não é o comum, mas pode acontecer. Tem outros pacientes que eles precisam voltar a cada 4, mas em geral, a cada 6 meses. Certo. Crianças você não atende? Atendemos sim. A gente tem a pediatria e temos também a parte de ortodontia voltada para criança. Atendemos. Ok. É isso aí. Eu quero agradecer muito a doutora Camila por ter vindo, participado. Foi uma conversa maravilhosa. Tirou muitas dúvidas, né? Esclarecedoras, né? Muito. Obrigada. Prazer foi meu de estar aqui. E eu convido vocês a assistir todos os episódios, porque vai ter de saúde, dos profissionais de saúde, até empresários de sucesso. Então, conto com vocês pro próximo episódio. Bodycast. Mente forte, corpo forte. Isso aí. Você ouviu e assistiu Bodycast, com Guto Espinosa e Luísa Cecília. Corpo forte, mente forte.